Agora, meus amores, nós iremos falar sobre diversas migrações. Bem, através da análise de vestígios arqueológicos, foi possível concluir que os primeiros seres humanos se desenvolveram lá na África e, com o tempo, eles se deslocaram no interior do continente africano e para outros continentes. Então, esses deslocamentos são chamados de migrações. Sobre a época, da chegada dos primeiros seres humanos à América, existem duas hipóteses principais. A primeira hipótese, crianças, a mais tradicional, afirma que os primeiros seres humanos chegaram ao continente americano pelo Estreito de Bering há cerca de 13.000 anos. Estreito de Bering, estreito canal de água que separa os continentes americano e asiático e liga o Oceano Pacífico ao Oceano Ártico. Segundo alguns pesquisadores, há cerca de 20.000 anos, as águas desse estreito estavam congeladas, formando uma passagem entre os dois continentes. A hipótese 2 afirma que houve várias entradas de seres humanos para o continente americano por diversos caminhos, inclusive por mar e em várias épocas diferentes. Agora é com vocês, hein? Observem atentamente esse mapa da África para a América, rotas dos primeiros seres humanos e depois respondam a seguinte pergunta. O mapa representa qual das hipóteses sobre o povoamento da América? Hipótese 1, que afirma que os primeiros seres humanos chegaram ao continente americano pelo Estreito de Bering há cerca de 13.000 anos? Ou hipótese 2, que afirma que houve várias entradas de seres humanos para o continente americano por diversos caminhos, inclusive por mar, e em várias épocas diferentes o homem saiu da África e se espalhou pelo mundo. E aí, hipótese 1 ou hipótese 2? A página 102 vai nos falar que alguns povos indígenas que viviam no território do atual Brasil, como os Tupinambás e os Guaranis, realizaram grandes migrações há cerca de 2.500 anos. E algumas teorias defendem que essas migrações partiram do sul em direção ao norte e outras afirmam que as rotas partiram do norte em direção ao sul. É necessário observar o mapa, fazer a sua leitura e interpretação. Mapa de migrações tupinambás e guaranis entre 2.500 e 1.500 anos atrás. Na legenda nós temos rota migratória dos tupinambás, rota migratória dos guaranis, área de ocupação tupinambá há cerca de 400 anos e área de ocupação guarani há cerca de 400 anos. O mapa representa a teoria que afirma que as migrações dos povos indígenas tupinambás e guaranis ocorreram do sul para o norte ou do norte para o sul. Os tupinambás seguiram uma rota pelo litoral ou pelo interior. Lembrando que litoral consiste numa faixa de terra junto à costa marítima, sendo banhada por mares e oceanos. E interior é algo afastado do litoral e das fronteiras. E interior, afastado do litoral e das fronteiras. Crianças, alguns povos indígenas apresentam diferenças culturais, como por exemplo a língua, mas há semelhanças como a produção de objetos de cerâmica. É o que nós veremos aqui nessas fotos de dois objetos produzidos por diferentes povos indígenas brasileiros. A primeira é um objeto de cerâmica produzido pelos marajoaras há cerca de 1.400 anos. Eles viviam na ilha de Marajó, no atual estado do Pará. E a segunda é um objeto de cerâmica produzido pelos guaranis
que há cerca de 1.500 anos viviam no atual estado do Paraná. Então, recordando, nós temos 2 objetos de cerâmica, um produzido pelos marajoaras e o outro pelos guaranis. Os 2 objetos foram feitos de cerâmica e apresentam ornamentações. Então, os diversos povos que habitavam o território do atual Brasil há cerca de 2.500 anos possuíam línguas e costumes diferentes, tipo de alimentação, formato das moradias, festas e tradições, mas eles possuem também semelhanças, certo? Já falamos sobre isso. E o livro vai nos apontar pelo menos uma semelhança entre eles, que é a produção de objetos de cerâmica, como eu já tinha dito antes. Então, meus amores, o que vai nos dizer aqui na página 104, nós já havíamos estudado antes, né? Que a partir de 1500, as terras que atualmente pertencem ao Brasil foram invadidas. E invadidas por quem? Invadidas pelos portugueses. E os indígenas não aceitaram a essa dominação, mas eles resistiram bravamente e resistiram de diversas formas, né? Como através de enfrentamentos ou de migrações, né? Migraram do litoral para o interior. E o que aconteceu em 1580? Em 1580, crianças, parte dos tupinambás que vivia no litoral do atual estado de Pernambuco migrou para o interior, chegando às terras do atual estado do Maranhão. Vamos ler juntos um relato da migração dos tupinambás do litoral para o interior, escrito em 1612 por um padre que ouviu algumas histórias dos tupinambás. Migração tupinambá em 1580. Fazia pequenas viagens por dia por causa dos mais fracos da sua comitiva. Crianças, um dos significados de comitiva é conjunto de pessoas que acompanha a alguém. Conjunto de pessoas que acompanha a alguém. Durante a viagem, os membros desta grande comitiva alimentavam-se somente de raízes que extraíam da terra. Então, eles se alimentavam somente de raízes que extraíam da terra, de frutos de árvores, de peixes que apanhavam, de pássaros e de outras espécies de animais que agarravam, com farinha que traziam, e onde lhes faltou aí ficaram para plantar mandioca. Mandioca é a base da alimentação indígena. E se demoraram até que pudessem fabricar farinha. Bem, meus amores, chegamos ao final da nossa aulinha de história. Façam as atividades de hoje com muita atenção, com muito capricho, como sempre. E até amanhã na nossa aulinha de matemática. Fiquem com Deus. Crianças, hoje é o meu aniversário. Estou muito feliz aqui de estar falando com vocês nessa videoaula. Amo vocês. Beijinhos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.